paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O resumo do capítulo 7 de Judite detalha o início do cerco a Betúlia por Holofernes e suas forças. A narrativa se concentra na tática de guerra psicológica e na provação de fé do povo. A ameaça não é mais o ataque direto, mas o lento e agonizante sofrimento pela falta de água, que leva os israelitas ao desespero e ao ultimato aos seus líderes. Vamos à leitura. Judite, capítulo 7. No dia seguinte, Holofernes ordenou às suas tropas que tomassem de assalto Betúlia. Havia 170.000 soldados de infantaria e 12.000 cavaleiros, além dos homens de armas que tinha aprisionado e dos jovens que tinham levado das províncias e das cidades. Prepararam-se todos para combater contra os israelitas e partiram pela encosta da montanha até o cume que olha para Dotaim, desde o lugar chamado Belbaíma até Quiamon, que está fronteiro a Esdrelão. Quando os israelitas viram aquela multidão, prostraram-se por terra e cobriram de cinza suas cabeças, orando em comum ao Deus de Israel para que fizesse misericórdia ao seu povo. Tomando então as suas armas de guerra, postaram-se nos lugares em que caminhos estreitos conduziam às passagens entre os montes, e ali montaram guarda noite e dia. Entretanto, ao fazer uma ronda pelos arredores, Holofernes descobriu ao sul da cidade a fonte que abastecia por meio de um aqueduto e mandou cortá-lo. Havia, entretanto, não longe dos muros, algumas fontes aonde iam furtivamente os sitiados buscar águas, mais para aliviar um pouco a sede que para beber. Então os amonitas e os moabitas foram dizer a Holofernes: os israelitas não confiam nem nas lanças nem nas flechas, mas são defendidos pelas montanhas e sua verdadeira força são as colinas escarpadas. Para que possas vencê-los sem combate, põe guardas às fontes para não buscarem água ali, e os matarei sem golpes de espada. Ou pelo menos esgotado pela sede, entregarão a cidade, a qual, por estar situada nas montanhas, julgavam inexpugnável. Essa sugestão agradou a Holofernes e aos seus oficiais, e ele mandou que cada fonte fosse vigiada por um contingente de 100 homens. Passado 20 dias de guarda, secaram-se as fontes e os poços de Betúlia, e os habitantes que recebiam cotidianamente a sua medida de água não a tiveram mais nem sequer para um dia. Então reuniram-se todos os homens, mulheres, jovens e crianças ao redor de Osias e disseram-lhe a uma voz: Deus seja juiz entre nós e ti, pois recusando negociar a paz com os assírios, atraístes a desgraça sobre nós, e por isso entregou-nos Deus nas suas mãos. Também por isso não há quem nos socorra, estando nós aos seus olhos esgotados pela sede. Agora, pois, reúne todos os que estão na cidade, e entreguemo-nos espontaneamente aos homens de Holofernes. É melhor que bendigamos a Deus no cativeiro, vivos do que morrer vergonhosamente diante de todos os homens, vendo morrer sobre os nossos olhos nossas mulheres e nossos filhos. O céu e a terra nos são testemunhas, assim como o Deus de nossos pais, que toma vingança de nossos pecados e entrega sem demora a cidade ao exército de Holofernes, para que o fio de espada abrevie o nosso fim, retardado pelo ardor da sede. Tendo eles assim falado, levantou-se um grande pranto e gritos lancinantes na assembleia, e a sua voz elevou-se para Deus durante várias horas. Pecamos, diziam eles, nós e nossos pais cometemos a injustiça e a iniquidade. Vós que sois bom, tende piedade de nós, ou então que vossos castigos tomem vingança de nossas iniquidades. Mas não entregueis os que vos invocam a um povo que não vos conhece, para que não diga entre os pagãos: onde está o seu Deus? Fatigados em fim de gritar e de chorar, eles se calaram. Osias levantou-se então banhado de lágrimas. Coragem, meus irmãos, disse ele. Esperemos ainda 5 dias a misericórdia do Senhor. Talvez se aplaque a sua cólera e dê glória ao seu nome. Entretanto, se depois de 5 dias não nos chegar socorro algum, faremos o que propuseste.
O resumo do capítulo 8 de Judite introduz a personagem principal do livro, Judite, uma viúva devota e extraordinariamente corajosa. Diante do desespero do povo e da decisão dos líderes de se renderem, ela emerge com uma voz profética e um plano audacioso, repreendendo a falta de fé e exortando-os a confiar plenamente em Deus. Judite, capítulo 8. Ora, tudo isso chegou aos ouvidos de Judite, viúva, filha de Merari, filho de Ox, filho de José, filho de Osiel, filho de Euquias, filho de Ananias, filho de Gedeão, filho de Rafaim, filho de Aquitobe, filho de Elias, filho de Eucias, filho de Eliabe, filho de Natanael, filho de Salamiel, filho de Surissadai, filho de Israel. O marido de Judite chamava-se Manassés e morrera no tempo da colheita da cevada, ferido de insolação quando fiscalizava os cefadores que ligavam os feixes no campo. Ele morrera em Betúlia, sua cidade, e fora enterrado com seus pais. Judite ficara viúva havia 3 anos e meio. Ela havia feito, no andar superior de sua casa, um quarto reservado para si, no qual se conservava retirada com suas criadas. Trazia um cilício sobre os rins e jejuava todos os dias, exceto nos sábados, nas luas novas e nas festas do povo israelita. Era extremamente bela e seu marido tinha-lhe deixado ouro, prata, numerosos criados e domínios, cheios de rebanhos de bois e de ovelhas. Era muito estimada por todos porque tinha grande temor a Deus. Não havia ninguém que falasse mal a seu respeito. Sabendo, pois, que Osias tinha prometido entregar a cidade dentro de 5 dias, mandou alguém chamar os anciões Cabres e Carmes, e estes vieram ter com ela. Quando chegaram, disse-lhes: como é possível que Osias tinha consentido em entregar a cidade aos assírios dentro de 5 dias, se não lhes chegar socorro? Quem sois vós para provocar o Senhor? Não é esse o meio de atrair a sua misericórdia, mas antes o de excitar a sua cólera e acender o seu furor. Vós impusestes ao Senhor um prazo para exercer a sua misericórdia, e fixaste-lhe um dia ao vosso árbitro. Mas o Senhor é paciente. Façamos, pois, penitência por isso, e peçamos-lhes perdão com lágrimas nos olhos. Pois Deus não ameaça como os homens, e não se deixa arrastar como eles a violência da cólera. Humilhemo-nos diante dele e prestemo-lhe nosso culto com espírito de humildade. Roguemos ao Senhor com lágrimas que nos conceda sua misericórdia, como lhe aprouver, para que assim como se perturbou o nosso coração com o orgulho de nossos inimigos, do mesmo modo encontremos glória em nossa humilhação. Não nos imitamos os pecados de nossos pais, abandonando Deus para adorar divindades estranhas. Por esses crimes foram entregues à espada, à pilhagem e ao desprezo de seus inimigos. Nós, porém, não admitimos outro Deus fora dele. Esperamos com humildade a sua consolação, e ele vingará o nosso sangue dos males que nos causam nossos inimigos. Ele humilhará toda a nação que se levantar contra nós. O Senhor nosso Deus os cobrirá de vergonha. Agora, meus irmãos, já que sois os anciões do povo de Deus e que sua vida depende de vós, reanimai os seus corações com vossas palavras, para que ele se lembre de que nossos pais foram tentados a fim de que se verificasse se eles serviam verdadeiramente ao seu Deus. Que ele se lembre de como nosso pai Abraão foi provado e de como passou por múltiplas tribulações para se tornar o amigo de Deus. Que também se lembre a quantas provas Isaque foi submetido e de tudo o que aconteceu a Jacó, na Mesopotâmia da Síria, quando apacentava os rebanhos de Labão, irmão de sua mãe. Todos aqueles que agradaram a Deus permaneceram fiéis, apesar das muitas tribulações. Aqueles, porém, que não aceitaram essas provações no temor ao Senhor e se impacientaram, murmurando contra ele, foram feridos pelo exterminador e pereceram pelas serpentes. Por isso, não nos irritemos por causa do que sofremos. Consideremos que esses tormentos são menos graves que nossos pecados e que esses flagelos com que o Senhor nos castiga como escravos foram-nos mandados para a nossa emenda e não para a nossa perdição. Osias e os anciãos responderam-lhe: tudo o que dissestes é verdade. Nada há repreensível nas tuas palavras. Roga, pois, a Deus por nós, porque és uma mulher santa e piedosa.
Judite respondeu-lhes: Se reconhecereis que o que eu vos disse vem de Deus, examinai se vem igualmente dele o que eu resolvi fazer, e orai para que Deus me ajude a realizar o meu desígnio. Ficai esta noite à porta, e eu sairei com minha criada. Orai então para que, como vós o disseste, o Senhor olhe para o seu povo de Israel dentro de 5 dias. Mas não quero que procureis saber o que vou fazer, enquanto eu mesma não voltar para vos avisar. Não se faça outra coisa que rogar por mim ao Senhor nosso Deus. Osias, o príncipe de Judá, respondeu-lhe: Vá em paz, e que o Senhor te ajude a tomar a vingança de nossos inimigos. E retiraram-se. Neste importante segmento de sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo estabelece 2 pilares fundamentais de sua teologia. Primeiro, a universalidade do pecado, mostrando que tanto judeus quanto gentios estão sob o domínio do pecado e da condenação. Segundo, a solução divina para o pecado através da justificação pela fé em Jesus Cristo, uma justiça que vem de Deus e é acessível a todos, independentemente da lei. Romanos capítulo 3, dos versículos 9 ao 31. E então, avantajamo-nos a eles? De maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado, como está escrito: Não há nenhum justo, não há sequer um. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de áspide está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargor. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e ruína nos seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que diz a lei, di-lo aos que estão sujeitos à lei, para que toda boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto, pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Deus o destinou para ser, pelo seu sangue, vítima de propiciação, mediante a fé. Assim ele manifesta a sua justiça, porque no tempo de sua paciência ele havia deixado sem castigo os pecados anteriores. Assim digo eu, ele manifesta a sua justiça no tempo presente, exercendo a justiça e justificando aquele que tem fé em Jesus. Onde está, portanto, o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé, porque julgamos que o homem é justificado pela fé, sem as observâncias da lei. Ou Deus só o é dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, ele o é também dos pagãos, porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. Destruímos então a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, dão-lhes toda a sua força. Nesse trecho do Salmo 77, serve como um prelúdio solene e uma convocação à escuta e aprendizagem. O salmista Asaf estabelece a importância de transmitir a história da ação de Deus para gerações futuras, com o propósito de que estas não repitam os erros de seus antepassados e, em vez disso, ponham sua esperança no Senhor. Salmo 77, dos versículos 1 ao 8. Escuta, ó meu povo, minha doutrina. As palavras de minha boca presta atenção. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças. Desvendarei os mistérios das origens, o que ouvimos e aprendemos através de nossos pais. Nada ocultaremos a seus filhos, narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que confiara a nossos pais,
eles o transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse, e os filhos que lhe nascessem pudessem também contar aos seus. Aprenderiam assim a pôr em Deus sua esperança, a não esquecer as divinas obras, a observar as suas leis, e a não se tornar como seus pais, geração rebelde e contumaz, de coração desviado, de espírito infiel a Deus. Nesse trecho de sabedoria, o autor reflete sobre o episódio das serpentes ardentes, no deserto. Ele não se detém apenas na descrição do evento, mas explora profundamente o propósito da provação e da cura divina, contrastando a experiência dos israelitas com o destino dos egípcios, a fim de realçar a singularidade da relação de Deus com o seu povo. Sabedoria, capítulo 16, dos versículos 7 ao 14. E quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Com isso mostráveis a vossos inimigos, que sois vós que livrais de todo o mal. Quanto a eles, as mordeduras dos gafanhotos e das moscas o matavam, e não se encontrou remédio para salvar sua vida, porque mereciam ser castigados por tais instrumentos. Mas os vossos filhos, mesmo os dentes de serpente venenosas, não os puderam vencer, porque sobrevindo a vossa misericórdia, curou-os. Eram picados para que se lembrasse de vossas palavras, e em seguida ficavam curados para que não viessem a esquecê-las completamente e a subtraírem-se de vossos benefícios. Não foi uma erva nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Porque vós sois Senhor da vida e da morte, vós conduzis às portas dos Hades e de lá tirais. Enquanto o homem se pode matar por sua maldade, não pode fazer voltar o espírito uma vez saído, nem chamar de volta a alma que o Hades já recebeu. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.